Boa tarde, meus queridos, boa noite, bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Vitor Delgado, sou advogado, trabalhista, previdenciário e aqui no escritório a gente atua também com toda a área do contencioso civil, certo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre direito do trabalho, sobre contrato de trabalho, por assim dizer. Primeiro de tudo, a gente tem que entender alguns conceitos da CLT, para depois a gente adentrar no tema contrato de trabalho. Então, vamos pegar lá no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo riscos da atividade econômica, salaria, dirige a prestação de serviço, a prestação pessoal de serviço. Então, a gente tem alguns pontos aqui nesse artigo 2º da CLT. O empregador, ele assume a atividade econômica, ele admite aquele funcionário, aquele empregado, ele assalaria, ele dirige a prestação pessoal de serviço. Então, esses são os pontos principais que você tem que entender que está destacado nesse artigo, tá bom? Que estão destacados nesse artigo. Então, isso que você tem que fixar, você não precisa decorar o artigo, mas você entendendo isso, que assume atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, ponto, você matou o que é empregador. É muito importante você ter esse conceito muito bem claro em mente, para na hora que você estiver respondendo uma questão, ou na graduação, ou para a própria prova da OAB, você entender o que é um empregador, certo? Equiparação, profissionais liberais, seja eles um médico ou um dentista, qualquer profissional liberal, instituições de beneficência, associações recreativas, instituições sem fins lucrativos, também são equiparados a empregadores, certo? A gente também tem que entender o conceito de grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, guardem essas palavras, estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, mesmo cada uma guardando sua autonomia, serão responsáveis solidariamente, tá bom? Mas cuidado, não é porque aquelas empresas elas têm o mesmo grupo societário nos contratos sociais delas, isso não é considerado o grupo econômico, tá bom? Então tome muito cuidado, preste muita atenção, tá? Elas precisam estar uma sob a administração da outra, ou exercer a mesma atividade, e tem vários requisitos, tá bom? Mas para uma prova vocês têm que guardar isso. Uma estar sob a administração de outra. Fechou? Vamos lá, artigo 3º. O que é empregado para CLT? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. De novo, onerosidade. De novo falando mediante salário. Então o que vocês têm que guardar aqui desse artigo? O que é importante? Que é toda pessoa física, tá? Claro que hoje em dia existe a tal da pejotização, não vou entrar nesse mérito agora, mas é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, mediante salário. Para você entender e para você guardar, para ficar fácil, você nunca mais esquecer, os requisitos de um vínculo empregatício. Você vai pensar lá na Shopee, tá? Vai pensar na Shopee. S-H-O-P-P, tá? Então pensa assim, ó, S-H-O-P-P. O que são essas letras? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Vamos explicar cada um deles. Por que subordinação? Pensa, um empregado ele é subordinado do seu patrão, do seu empregador. Então, o empregador ele vai determinar as funções daquele empregado, correto? Por isso a subordinação. Segundo, a habitualidade. Ele tem que ter habitualidade, gente. Então, ele não vai aparecer na empresa uma vez por mês. Isso não vai ser considerado um vínculo de emprego. Isso não existe uma relação de emprego assim. Então, tem aquela habitualidade. 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, 4 vezes na semana. Fechou? Onerosidade, mediante salário. Novamente, onerosidade precisa ter para ser caracterizado o vínculo empregatício. Ser uma pessoa física e a pessoalidade, tá? Você não pode acordar de ressaca e mandar um primo seu trabalho no seu lugar. Mesmo que seu patrão ele fale, ok, não, você não pode fazer isso, tá? Tem que ter a pessoalidade, só você pode exercer aquela função pela qual foi contratado. Como que se inicia uma relação de emprego? Por meio do contrato de trabalho. Agora sim, entramos, depois que entendemos esses conceitos iniciais de grupo econômico, empregador e empregado, e como se dá um vínculo empregatício, nós vamos adentrar agora
em contrato de trabalho. Por meio do contrato de trabalho, que é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. O contrato de trabalho ele pode ser tanto escrito quanto verbal. Contrato de trabalho verbal é válido? Sim, pessoal. Coloquem isso na cabeça de vocês. Contrato de trabalho verbal é válido. No direito do trabalho existe um princípio, que é o princípio da primazia da realidade. O que esse princípio quer dizer? O nome parece difícil. Eu também achava no começo, mas não é não. O conceito dele é facinho. Esse princípio ele rege o direito do trabalho e ele basicamente ele diz que o que o direito do trabalho preza, por isso primazia da realidade, é a realidade dos fatos. Então vamos supor que um trabalhador ele foi contratado para um trabalho intermitente. Porém, ali caracteriza-se que ele tem um vínculo empregatício normal, então ele vai trabalhar todos os dias, não tem os requisitos do contrato de trabalho intermitente. Mais pra frente, vamos gravar outras aulas falando sobre contrato de trabalho intermitente, que muita gente não entende. E muita gente acha que é um terror contrato de trabalho intermitente, mas é muito fácil. E eu, numa próxima aula, explico pra vocês. Certo? Então, o que vai ser considerado? Vai ser aquele contrato de trabalho, ele vai deixar de ser um contrato de trabalho intermitente e ele vai ser considerado um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Por motivos óbvios, porque aquele empregado, o contrato de trabalho dele não é mais intermitente. Fechou? Então, é basicamente isso. E eu também quero trazer outro conceito aqui pra vocês de capacidade do empregado, tá? O empregado menor de 16 anos, ele é incapaz para celebrar um contrato de trabalho. Vamos lembrar lá das primeiras aulas de direito civil, tá? Lá no Código Civil, o que é uma pessoa para o direito civil, tá? Então aqui, menor de 16 anos é incapaz de celebrar um contrato de trabalho. Maior de 16 anos e menor de 18 é relativamente capaz para a celebração de um contrato de trabalho, mas ainda necessita da assistência de seus pais ou representantes legais responsáveis. Fechou? Mas ele pode praticar alguns atos, como por exemplo, alguns atos decorrentes do contrato de trabalho, como por exemplo, assinar um alerite, assinar um recibo de salário, certo? E os empregados maiores de 18 anos têm plena capacidade de celebrar um contrato de trabalho. Quero trazer também três artigos que eu acho muito importante, principalmente para a prova da OAB, que eu vi que eles têm caído com frequência, caíram várias vezes e a gente nunca sabe o que a gente pode esperar da FGV, né? Então, o artigo 442A, que para fins de contratação, não pode empregador exigir comprovação de experiência superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Fechou? Então, se vocês verem alguma questão lá que fala que aquele empregador, que ele realmente tem os requisitos do artigo que a gente viu, o artigo 2º, ele está exigindo 8 meses de comprovação de experiência no mesmo tipo de atividade, você pode descartar essa alternativa. Fechou? Artigo 442A da CLT. E também artigo 448 e 448A da CLT. A mudança de propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho. Fechou? A empresa alterou a propriedade dela. O prédio em que era situada a empresa, ele foi alterado. Não muda nada nos contratos de trabalho. Não altera nada nos contratos de trabalho. Da mesma forma que a sucessão empresarial, em caso de sucessão empresarial, as obrigações trabalhistas, inclusive contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com os colegas. Pretendo cada vez mais trazer esses tipos de conteúdo para vocês, trazer vídeos só respondendo questões sobre direito do trabalho e agora também sobre direito previdenciário, né? Que entrou essa matéria para a OAB. Então é isso, um grande abraço, meus queridos. Vejo vocês, até a próxima.